A verdadeira riqueza começa no instante em que você toma posse do único território sobre o qual possui controle absoluto, sua própria mente. Existe um momento silencioso na vida de cada pessoa em que o futuro se bifurca. De um lado, a continuidade do que sempre foi, a rotina que drena, o trabalho que não inspira, as contas que sufocam. Do outro, uma possibilidade luminosa, mas assustadora, a de que tudo poderia ser diferente, não por sorte, não por herança, mas por uma mudança profunda na forma como você pensa, sente e age em relação ao dinheiro. Esse é o território onde a filosofia de Napoleon Hill se torna mais do que teoria. Ela se torna um mapa prático para atravessar o abismo entre o desejo e a realização. Hill dedicou mais de 20 anos a entrevistar os homens e mulheres mais bem-sucedidos de sua época. Não para contar histórias de sorte ou genialidade inata, mas para destilar os princípios invisíveis que transformavam pensamento em ouro. O resultado foi uma obra que atravessou gerações. Não porque prometia atalhos, mas porque revelava verdades incômodas, que a pobreza é, em grande medida, um estado mental, que o fracasso é frequentemente uma escolha inconsciente e que a riqueza, antes de ser uma realidade bancária, é uma convicção interna. A primeira dessas verdades é brutal em sua simplicidade. Você precisa saber exatamente o que deseja. Não de forma vaga, não como um devaneio passageiro, mas com a precisão de um arquiteto diante de uma planta baixa. Hill chamou isso de desejo ardente. E não é por acaso que ele escolheu essa palavra. Desejo, aqui, não é querer, é uma fome que não aceita negação. É acordar no meio da noite com o coração acelerado, não de ansiedade, mas de clareza. É ver o número exato, a data específica, o valor inegociável. É transformar uma ideia abstrata em algo tão tangível que você pode tocar com os olhos fechados, mas o desejo sozinho é um incêndio sem direção. Por isso, o segundo princípio é a fé. Não a fé religiosa, embora possa incluí-la, mas a fé em si mesmo. A convicção inabalável de que você é capaz de alcançar o que deseja. Essa fé não nasce de afirmações vazias repetidas diante do espelho. Ela é construída pela repetição consciente de uma verdade até que o subconsciente a aceite como real. É aí que a magia começa, porque o subconsciente não distingue entre o que é real e o que é vividamente imaginado. Se você planta com firmeza a semente de que é capaz, de que merece, de que está destinado a alcançar sua meta, essa semente germina e o que brota dela são ações, oportunidades, coragem. Tudo o que parecia bloqueado passa a fluir. Mas como plantar essa semente? Aqui entra o terceiro princípio, a autossugestão. Hill descobriu que a mente subconsciente responde a ordens claras, carregadas de emoção e repetidas com convicção. Por isso, ele recomenda que você escreva seu desejo leô em voz alta 2 vezes ao dia e, enquanto faz isso, visualize como se já o tivesse alcançado. Não é pensamento positivo superficial, é reprogramação neural. É ensinar sua mente a operar em uma frequência diferente. E, quanto mais você faz isso, mais sua realidade externa começa a espelhar sua realidade interna. O quarto princípio é o conhecimento especializado. Hill foi claro: conhecimento geral não gera riqueza. Saber um pouco de tudo é diluir seu potencial. O que transforma vidas é o domínio profundo de uma área específica. E se você não possui esse conhecimento, precisa saber onde encontrá-lo e como organizá-lo. É por isso que as pessoas mais ricas do mundo não são necessariamente as mais inteligentes. São as que sabem reunir ao seu redor mentes brilhantes e transformar conhecimento coletivo em ação coordenada. Elas dominam a arte de perguntar, de ouvir, de extrair o melhor de cada cérebro disponível. E isso nos leva ao quinto princípio, o poder do mastermind. Um mastermind não é apenas um grupo de estudo ou uma reunião de networking. É uma aliança estratégica de 2 ou mais mentes trabalhando em harmonia perfeita para alcançar um objetivo comum. Hill observou que quando mentes se conectam em sintonia, algo extraordinário acontece. É como se nascesse uma terceira inteligência,
superior à soma das partes. Ideias surgem do nada. Soluções aparecem. Energia se multiplica, mas para que isso funcione, a harmonia precisa ser real. Não pode haver inveja, competição oculta ou agendas secretas. O grupo precisa estar unido por algo maior do que os egos individuais. E quando isso acontece, o impossível se torna rotina. O sexto princípio é a decisão. Hill descobriu que a indecisão é uma das maiores causas do fracasso. Pessoas bem-sucedidas tomam decisões rápido e as mudam devagar. Pessoas que fracassam fazem o oposto. Demoram uma eternidade para decidir e mudam de ideia ao menor sinal de resistência. Por quê? Porque a indecisão ela é filha do medo. Medo da crítica, medo do fracasso, medo de estar errado. Mas a verdade é que qualquer decisão, mesmo que imperfeita, é melhor do que a paralisia. Porque só através da ação você aprende, ajusta e avança. A indecisão te mantém no lugar. E no lugar, não há crescimento. O sétimo e talvez mais poderoso de todos os princípios é a persistência. Hill estudou centenas de casos de sucesso e fracasso e chegou a uma conclusão devastadora. A maioria das pessoas desiste a um passo da vitória. Elas trabalham, lutam, investem tempo e energia, mas no momento em que a resistência se torna insuportável, elas largam tudo e nunca saberão que estavam a poucos centímetros do ouro. A persistência não é teimosia cega, é a capacidade de continuar refinando, ajustando, aprendendo, mesmo quando tudo parece perdido. É a fé em ação, é o desejo se recusando a morrer. E é, no final das contas, o que separa quem sonha de quem realiza. Mas aqui está a parte que a maioria ignora. Todos esses princípios são inúteis, se sua mente estiver envenenada pelo medo. Hill identificou 6 medos básicos que paralisam a humanidade: medo da pobreza, medo da crítica, medo da doença, medo da perda do amor, medo da velhice e medo da morte. Esses medos são como fantasmas que habitam o subconsciente, sabotando cada tentativa de progresso. E o pior, a maioria das pessoas nem percebe que está sendo controlada por eles. Por isso, o trabalho mais importante não é externo, é interno. É varrer a mente, identificar os medos, confrontá-los e substituí-los por fé, por clareza, por propósito. Porque, no final, a riqueza não é apenas dinheiro, é liberdade. É a capacidade de viver de acordo com seus próprios termos. É acordar sem alarme. Não porque você não trabalha, mas porque ama o que faz. É ter recursos para cuidar de quem ama. É contribuir para o mundo de forma significativa. E tudo isso começa no território mais poderoso que você jamais possuirá, sua mente. Napoleon Hill não prometeu que seria fácil. Ele prometeu que funcionaria e funciona. Não para quem lê e esquece, mas para quem lê, absorve, aplica e persiste. Para quem decide que a vida medíocre não é mais uma opção. Para quem olha para o futuro e diz: isso é meu e vou conquistar. Se você chegou até aqui, algo dentro de você está despertando. Uma voz antiga que sempre soube que você era capaz de mais. Agora é a hora de ouvir essa voz. Não amanhã, não quando as condições forem perfeitas. Agora, escreva seu desejo. Seja específico. Leia em voz alta. Sinta como se já fosse real. Forme seu mastermind. Tome decisões. Persista. E observe como o mundo começa a conspirar a seu favor. Se este conteúdo tocou algo em você, deixe um comentário compartilhando qual princípio mais ressoou. Inscreva-se no canal, ative o sino e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Porque a transformação começa sozinha, mas se multiplica em comunidade. E há muito mais esperando por você aqui. Esta é apenas a primeira chave. As outras portas estão abertas. Você está pronto para atravessá-las?